Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que o Senhor é a nossa esperança e salvação. Então, confiantes em seu amor, que nós possamos celebrar com alegria. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a casa que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, na primeira leitura, a primeira leitura fala sobre Filipe, e o eunuco, que aqui ele foi batizado, e aqui, a leitura dos Atos diz, o que impede que eu seja batizado, o eunuco perguntou. E ali ele fala: eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Então, a partir daquele momento, Felipe viu, que o eunuco realmente, estava creu, se converteu e creu, que Cristo é o Filho de Deus, e ali ele levou até o lugar para ele ser batizado, Então que a gente possa também, evangelizar a todos, e dar testemunho também de que Cristo é o Filho de Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 44 a 51. João, capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então, até nesse ponto do discurso do pão da vida, Jesus fala à multidão. A partir dos versículos imediatamente anteriores, versículo 41 a 43, no evangelho que ouvimos, aparecem os judeus, mais precisamente os líderes judaicos oponentes acirrados de Jesus. Em resposta à sua dureza de coração, falta de fé e conhecimento de Deus, Jesus se utiliza da metáfora do pão 5 vezes entre os discípulos, entre os versículos 48 e 51.
Esses versículos são emoldurados e entremeados pela dupla afirmação: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Então, por duas vezes, revelando-se como o pão que desceu do céu, Jesus estabelece a contraposição entre a vida e a morte. Em primeiro lugar, Jesus se contrapõe como o pão da vida ao maná, que os antepassados judaicos comeram no deserto, mas morreram. Quem crer em Jesus, pão da vida descido do céu e dele comer, nunca morrerá. Num segundo momento, aludindo à cruz e à Eucaristia, o Senhor apresenta-se como pão da vida, dado para a vida do mundo e para a vida de todo que nele crer. O pão é a sua própria carne, o seu próprio corpo doado, partido e dilacerado na cruz, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.